Próximo tópico a ser estudado é o que Isaías nos ensina sobre Deus. Quem é Deus? Ele vai trazer vários textos, né? Vários textos, ele vai nos mostrar quem é Deus. Quando ele, lá em Isaías capítulo 6, quando ele diz que viu Deus sentado no trono, ele diz que Deus é rei. E o seu trono está acima de todo e qualquer trono na terra. Quando ele diz que pode uma mãe, né, se esquecer dos seus filhos, Deus não se esquecerá de nós, Isaías está dizendo que Deus é fiel. Ele cuida de nós de uma maneira impressionante. Então, ao ler o livro de Isaías, a gente vai ver quem é Deus ali. E na apostila tem aí para vocês também esses atributos de Deus. A gente vai ter muita coisa sobre a pneumatologia, sobre o Espírito Santo, também sobre cristologia dentro do livro de Isaías. Tem muita coisa dessas matérias. Se vocês já viram ou vão ver essas matérias ainda, então fique ligadinho, que Isaías tem muito texto de Isaías que direciona, que aponta para esses temas, né? Dos atributos de Deus, quem é Deus, o próprio quem é o Espírito Santo, quem é Cristo. Então ele vai responder sobre a Trindade. Ele vai dissertar sobre a pessoa de Deus em sua forma magnífica, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então fica para nós uma pergunta aqui. Por que precisamos estudar o livro de Isaías? Porque ele é completo. Ah, mas é o Antigo Testamento, irmãos, é completo. Agostinho de Hipona, o pai da igreja, aí, um dos patrícios da igreja, ele diz o seguinte, que o Novo Testamento está oculto no Antigo Testamento. O Novo está oculto no Antigo Testamento, enquanto que o Antigo Testamento é desvendado no Novo Testamento. Parece difícil, mas não é. O Antigo Testamento está oculto, está escondido. A nova aliança está escondida no Antigo Testamento. Assim como nós lemos Isaías 53, a glória de Cristo na cruz. Que o lugar mais alto que Jesus subiu foi numa cruz. Na terra, como um homem. E enquanto que o Antigo Testamento está desvendado, está aberto, está facilitado para a interpretação dentro do Novo Testamento. Então a gente vai pegar dois exemplos, e esses dois exemplos têm 4 textos. A gente vai pegar Isaías 11 primeiro, e a gente vai comparar Isaías 11 com Lucas 3, 22. Então, Isaías 11, versículo 1 e 2, diz que eis que um ramo surgirá do trono de Jessé, e das suas raízes um rebento brotará, e o Espírito do Senhor, Jeová, repousará sobre ele. Repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. O amor reverente ao Senhor será a fonte da sua inspiração. Está falando do Messias, de Cristo. Ele não julgará segundo a aparência, tampouco decidirá com base no que ouviu dizer. Então, esse
O livro de Lucas 3, 22 vai dizer o seguinte: 3:22. O Espírito desceu sobre Cristo, sobre ele, em forma corporal, como uma pomba. E do céu surgiu uma voz dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado sobremaneira. E Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando iniciou o seu ministério. O Antigo Testamento está oculto, o Novo Testamento está oculto no Antigo Testamento, enquanto o Antigo Testamento está desvendado no Novo Testamento. A profecia de Isaías se cumpre em Jesus. Lembrando que são 700 anos, né? Vocês lembram que eu falei para vocês? Isaías 61 agora. Isaías 61. O que esse texto vai dizer para nós? Isaías 61, versículo 1. Eis que o Espírito do Senhor, Jeová, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres e enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão, para anunciar o ano aceitável do Senhor Jeová, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Essa palavra também se cumpriu? Também se cumpriu. Lucas capítulo 4, versículo 17. E foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolando-o, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar o evangelho aos pobres, ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar a época da graça do Senhor. E ele diz no versículo 21, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Hoje se cumpriu a escritura. Maravilhoso, né? Como o livro de Isaías, sobre maneira enorme, está ligado ao ministério de Cristo.